Seja bem-vindo ao Jornal Regional. A Ministra da Justiça disse esta quinta-feira que o seu Ministério está flexível às várias propostas apresentadas pelos municípios na discussão da proposta do mapa judiciário. Mas, no entanto, a Ministra diz não aceitar negociar sob pressão. Paula Teixeira da Cruz falava no final da reunião do Conselho de Ministros, na qual foram aprovados vários diplomas legislativos, entre os quais a proposta de organização do sistema judiciário, que incluirá o novo mapa judiciário, que ainda está a ser discutido entre o Governo e os autarcas e que deverá ser implementado em abril. Para a Ministra, as alterações na organização do sistema judiciário pretendem conferir maior eficácia e transparência ao sistema, estando prevista a introdução da gestão por objetivos e a avaliação anual dos tribunais. Adalmiro da Fonseca, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, revelou que enviou uma carta ao Ministério da Educação com algumas críticas e diz que o que falta é mesmo diálogo entre o Ministério e as escolas. Depois de um ano de governo, senti-me como presidente da Associação de Diretores, senti-me na obrigação de escrever ao Sr. Ministro e dizer-lhe o que pensava deste ano, da atuação do Ministério este ano. E algumas coisas não agradariam, provavelmente não agradaram ao Sr. Ministro, mas ele teve a gentileza de me convidar para falar com ele, fruto do que eu escrevi. E recebeu-me com as duas secretarias de Estado e dizia, de um secretário de Estado, dizia que eu fiquei de escrever alguma coisa, dizia ele, é melhor não escrever, deixa o Adalmiro falar em vez de escrever. Se calhar é melhor falar. E eu gosto muito mais de falar, gosto muito de conversar, sobretudo com os amigos e com as pessoas. Mas quando dizem para não escrever é porque, se calhar, quando escreve mesmo, não é? Pois foi, porque deixei, mas achei mas piada. Falou achei piada ao Sr. Ministro. E nós podemos... E achei que, da parte do Sr. Ministro, um ato até simpático de simpatia, apesar de algumas coisas que eu lhe escrevi, o atingirem diretamente, porque ele não deixa de ser politicamente responsável por tudo aquilo que se passa na educação. E nós podemos saber alguma coisa que tenha colocado as orelhas mais vermelhas no Ministério? No Ministério, é claro que a crítica maior é sempre a falta de diálogo. Não há diálogo absolutamente nenhum entre o Ministério e todo o resto da educação, todas as escolas, diretores. Declarações que poderá ver na íntegra no programa Pedra da Audiência na próxima quarta-feira. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. Um grupo de doentes com esclerose múltipla manifestou-se hoje de manhã à porta do Hospital de São João contra a suspensão de alguns medicamentos para o tratamento da doença. Uma ação que está diretamente relacionada com o facto da unidade hospitalar não dispensar, segundo os doentes, toda a medicação existente no mercado nacional. Também a substituição dos medicamentos traz preocupações aos doentes porque não se sabe no período de adaptação se vão ficar estáveis. O protesto foi organizado pelas 3 associações de portadores de esclerose múltipla existentes em Portugal, com o objetivo de reivindicar o melhor tratamento disponível para os doentes. O Ministério Público enviou às varas criminais do Porto um megaprocesso que tem 59 arguidos que, ao que tudo indica, terão explorado trabalhadores portugueses em Espanha. Os arguidos privilegiavam o recrutamento de homens e, entre estes, os de baixa escolaridade. O início do julgamento vai ter que aguardar que o Tribunal termine outro megaprocesso, este relacionado com burlas à ADSE, explicou esta quinta-feira fonte do Tribunal. O Centro Desportivo Universitário do Porto e a Universidade do Porto chegaram a acordo quanto à disputa judicial que vinham protagonizando desde 2003, do que resultará a requalificação do estádio universitário e a criação de uma entidade própria para gerir o desporto académico. Na origem do caso esteve a recusa da reitoria em apoiar a vertente de desporto federado do clube e em pagar as contrapartidas financeiras que lhe eram devidas no âmbito de um contrato de comodato sem termo, enquanto que o CDUP, por sua vez, reclamava o pagamento dos valores em falta e insistia na manutenção do modelo desportivo que vinha a ter em funcionamento.
Durante a apresentação do programa da Casa da Música para 2013, Nuno Azevedo, do Conselho de Administração, considerou que 2013 será um ano charneira. Revelou ainda que foi preciso repensar toda a estrutura para o próximo ano, passando a ter uma programação anual e uma programação extra. Luís Filipe Menezes defendeu a criação de um corpo único de bombeiros sapadores na área metropolitana do Porto. O anúncio foi feito durante a assinatura de um protocolo de apoio financeiro às associações humanitárias de Gaia. O município de Gaia vai já, a partir do próximo ano, cobrar uma taxa municipal de proteção civil às grandes empresas nacionais do concelho. O anúncio foi feito durante a assinatura de um protocolo de apoio financeiro às associações humanitárias de bombeiros voluntários do concelho. Este ano, em época de crise, em que baixa tudo no país, o subsídio aos bombeiros voluntários em Gaia aumenta em Gaia 10%. E este ano, com este subsídio, fora a subsidiação para obras, temos uma subsidiação direta aos bombeiros, somada nos anos que eu sou Presidente, a rondar os 6 milhões de euros. Ora, penso que podíamos ter feito melhor, podíamos com certeza. Nomeadamente se a ideia que tivemos e que defendemos e que trabalhámos e que colocámos à frente dos senhores deputados da Assembleia da República, dos diferentes governos, tivesse ido por diante, que era a introdução de uma taxa municipal de proteção civil. O autarca gaiense adiantou que o próximo presidente da Câmara do Porto deverá liderar outro combate, no sentido de reforçar os apoios financeiros aos bombeiros. No entanto, Luís Filipe Menezes foi mais longe e defendeu mesmo a criação de um corpo único de bombeiros sapadores na área metropolitana do Porto. Eu acho que um futuro presidente da Junta Metropolitana do Porto tem que ter sentido de responsabilidade de pensar no problema de uma outra maneira. O Porto e Gaia não precisam de bombeiros voluntários, bombeiros sapadores. A área metropolitana do Porto precisa de um corpo especializado de bombeiros sapadores, que não tem. Mas, segundo ainda a autarca gaiense, outros desafios se avizinham para as corporações de bombeiros, nomeadamente na renovação de gerações. O principal é, de facto, o rejuvenescimento e o alargamento de quadros. Estamos, neste momento, numa situação limite quanto ao número de quadros que temos e quanto ao nível etário desses quadros. Projetos do já candidato à autarquia do Porto pelo PSD. Marco António Costa esteve em Vila Nova de Gaia para inaugurar a creche do Centro Social Candal Marco. O secretário de Estado aproveitou a ocasião para destacar o papel importante de todos os voluntários. Tem capacidade para 33 crianças, a creche e o berçário Jardim da Régia, nas antigas instalações da Escola Régia, inaugurada no último fim de semana. As instalações estavam há 3 décadas abandonadas e estão agora a funcionar desde 12 de novembro. A inauguração na freguesia de Santa Marinha contou com a presença do secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social, que, em casa, não poupou elogios ao projeto. Como autarca, tive a oportunidade de estar com o Sr. Presidente da Junta a discutir a possibilidade de se concretizar isto, a trabalhar com ele e com a direção deste centro nas soluções e a disponibilizar os mecanismos e os meios que a autarquia coloca ao serviço e colocou ao serviço para tornar possível esta obra, e também nesta fase destes 15 meses acompanhado do lado do Poder Central as ansiedades e os problemas que a obra teve para ser resolvida. Eu queria vos dizer que tenho inaugurado muitas obras. Tenho estado ao longo da minha vida como autarca, como deputado, como membro do Governo pela segunda vez, em muitos sítios. Mas não há obra física, como foi já hoje aqui dito, que substitua o trabalho dos funcionários que vão estar nesta casa. O carinho desses funcionários, o seu profissionalismo, a sua dedicação, a sua atenção às crianças que lhe vão ser confiadas. O secretário de Estado não quis deixar de dar uma palavra aos voluntários que aqui trabalham e, de resto, a todos os que ajudam as instituições sociais do país. Que é essa a realidade mais importante que hoje existe em Portugal
que é dezenas, centenas de milhares de mulheres e de homens que voluntariamente nas instituições sociais servem o país em troca de nada, a não ser o seu voluntariado e da satisfação pessoal de poderem estar a servir alguém. A nova creche, que começou a ser pensada em 2006, insere-se no Centro Social Candal Marco e teve um investimento global de 400 mil euros. Uma obra significativa para Santa Marinha, que agora soma mais valências na educação infantil. O Shopping Grand Plaza abriu as portas para receber uma exposição de animais exóticos. Um dos projetos do dono e responsável por esta exposição é abrir um museu de animais vivos na Baixa Portuense. É um mundo escondido, mas pode encontrá-lo no Grand Plaza, na maior exposição de animais vivos. Vítor Carvalho tem mostrado vários animais um pouco por todo o mundo e está entre os 9 maiores colecionadores do mundo. Pretende abrir um museu vivo na Baixa Portuense, mas enquanto isso não acontece, tem mostrado um pouco dos seus animais por todo o país. Antes de criar aqui na Baixa do Porto, fazer um museu vivo de animais que não existe em nenhuma parte do mundo um museu vivo. E a Baixa do Porto está a precisar de algo que chame tanto os turistas nacionais como os estrangeiros para a Baixa do Porto. É um projeto que vou começar as negociações a partir da próxima semana e vamos ver. O ambiente é o mais parecido com o habitat natural de cada uma das espécies e, segundo o Vítor Carvalho, não existe entre as diversas espécies nenhuma venenosa. E algumas únicas na Europa. Serpentes, lagartos, tarântulas, baratas, escorpiões, são mais de 130 espécies presentes nesta mostra. Escolhemos os mais importantes, os mais emblemáticos, desde os aracnídeos aos lagartos, às cobras. E é de salientar, temos aí cobras tão raras que só existe, por exemplo, temos uma espécie que só existe a 2 casais em toda a Europa. Nós temos um casal adulto, que se decorrer bem conforme a nossa ideia, a partir de março já teremos bebés das mesmas e que vão ficar connosco para depois ficarem adultas, tornarem-se a reproduzir. Fazemos uma grande produção delas e depois na qual vamos devolvê-las ao habitat natural. É também uma viagem por vários países, mas esta é apenas uma parte dos muitos animais que Vítor Carvalho tem. Diz que não consegue contá-los, mas sabe que, em média, gasta 15 mil grilos por mês, 400 pintos por semana, 200 ratazanas e 300 ratos também por semana. E fruta diária para alimentar os lagartos. Números que não deixam margem para dúvidas. Uma exposição que está a cativar o público. Muito boa mesmo. Durante a tarde e à noite e aos fins de semana, como é óbvio. E principalmente agora para as escolas, não é? As escolas, os infantários, que começaram a marcar agora, porque vamos estar aqui até dia 30 de janeiro. Uma mostra de animais exóticos patente até ao dia 30 de janeiro. Uma mostra onde a fobia não tem lugar. Passamos agora, como já é habitual, para o nosso comentário no Jornal Regional. Hoje tem comigo Ricardo Bexiga. Ricardo, boa noite. Obrigado pela sua presença. Começamos com Passos Coelho, que admite bloquear a proposta de orçamento da União Europeia. É verdade, o Primeiro-Ministro anunciou que está numa posição crítica relativamente ao orçamento da União Europeia. Convém referir que este orçamento não é um orçamento anual, ao contrário dos orçamentos nacionais. Este orçamento da União Europeia é um orçamento a 7 anos, portanto é plurianual. E o que se verifica neste momento é que a proposta, sobretudo dos países do Norte, dos países mais ricos, é que a diminuição do orçamento da União Europeia será feita à custa dos fundos estruturais que visam apoiar os países mais pobres, e daí esta posição do Primeiro-Ministro. Como é que lhe parece esta posição, esta postura do Primeiro-Ministro? A posição de princípio parece-me boa, embora do ponto de vista público Passos Coelho não tenha sido tão afirmativo como me parece que foi hoje anunciado na comunicação social. Porque, por um lado, ele diz que concorda com a redução do orçamento da União Europeia, mas, por outro lado, poderá exercer o direito de veto
se não houver, de facto, a cautelar de um conjunto de verbas com que Portugal designadamente está à espera para conseguir mitigar este problema da austeridade que vivemos em Portugal. Eu penso que ele devia ter sido muito mais afirmativo, devia ter referenciado não só a situação de Portugal, mas, sobretudo, esta alteração substancial, que até do próprio Presidente da Comissão já mereceu críticas, de que os fundos estruturais que são essenciais para o desenvolvimento da coesão social e da União Europeia como um todo estarem agora a ser postos em causa. Ou seja, Portugal sairia aqui claramente prejudicado neste orçamento da União Europeia, nesta proposta de orçamento. Portugal continental e as ilhas, porque são fundos que visam fundamentalmente apoiar as zonas mais periféricas, e nós temos, para além de Lisboa, que está já numa situação excepcional, um conjunto de regiões que estão consideradas regiões desfavorecidas e que sem estes fundos estruturais irão ter, de facto, a sua situação ainda mais agravada do que aquela que hoje têm. Pedro Passos Coelho defendeu que a reforma do Estado que se pretende fazer em Portugal deve ter um enquadramento financeiro europeu. Deve estar em consonância. Eu penso que esse não deve ser o destino prioritário dos fundos europeus. Os fundos europeus não podem servir para financiar a criação de desemprego, que é, no fundo, o que a reforma do Estado, em última análise, vai significar. Isto é, o Primeiro-Ministro diz que os fundos comunitários servirão para pagar os despedimentos na função pública. Eu acho que os fundos comunitários devem servir para aquilo que foram criados, isto é, alavancar desenvolvimento, criar crescimento económico, porque só o crescimento económico é que nos poderá fazer sair deste ciclo de pobreza e de austeridade e entrarmos num ciclo de prosperidade. É preciso que este orçamento europeu reforce também a competitividade, principalmente neste quadro europeu em que estamos atualmente, em que vemos que vários países estão a passar por graves dificuldades financeiras. Eu penso que é essencial, porque não podemos estar apenas numa linha de austeridade. Sabemos hoje que a linha de austeridade está até a criar grandes críticas a nível internacional. Veja-se, por exemplo, as declarações da Presidente do Brasil, que na última Cimeira Ibérica, na última Cimeira Ibero-Americana, referiu que havia aqui um equívoco na Europa. Era que o ciclo da austeridade poderia dar origem só por si a um ciclo de crescimento. E, de facto, é isto que está aqui em causa. Se não houver, efetivamente, uma mudança de estratégia, sobretudo dos países mais ricos da Europa, no sentido de fomentar o crescimento dos países mais pobres, será difícil que a União Europeia, enquanto todo económico, possa, de facto, afirmar-se como uma zona influente no contexto da globalização económica que hoje vivemos. Tem que haver uma interajuda entre ambos. Sem dúvida, aliás, esse é o princípio da União Europeia. A União Europeia foi criada para criar desenvolvimento, para criar sustentabilidade, para criar uma Europa mais justa, mais coesa, e será essa a coesão a grande força que poderá fazer afirmar de novo a Europa no contexto global. E também uma moeda única, o euro. E também uma moeda única, até porque com a moeda única, países que têm a intervenção do FMI, como neste momento é o caso de Portugal no âmbito da Troika, sem esses fundos comunitários, sem esse apoio comunitário, será muito difícil ultrapassarem este ciclo de crise que vivem e, portanto, não podemos apenas entender que o sacrifício não será compensado ou não poderá, de alguma forma, ser mitigado com estes apoios comunitários, não é? Só para terminarmos também este tema, esta pequena referência, a proposta que será discutida avança com uma diminuição global de cerca de 80 mil milhões de euros. Exatamente, é uma diminuição muito substancial e é pacífico, tem que haver uma diminuição do orçamento da União Europeia, porque de facto vivemos numa situação de crise a nível global e todos os países europeus passam por essa crise. O que se discute neste momento é como é que vai ser feita a redução. E, de facto, essa redução, a meu ver, não pode ser feita à custa dos países mais pobres. Há um mundo de cortes e de racionalização económica que pode ser feita na Europa, fundamentalmente a nível da PAC, da Política Agrícola Comum, e também da superestrutura burocrática que é a União Europeia. A seu ver, de que forma é que poderiam, então, estes países mais ricos também contribuir com esta descida no orçamento? Bom, os países em si não poderão contribuir. O que eu penso que pode contribuir é a sua posição no âmbito das políticas, das diversas políticas europeias, de forma a que os cortes fossem numa lógica de racionalização de um conjunto de políticas que, de facto, são políticas que merecem há muitos anos serem reformadas. O caso da PAC, para mim, é exemplar. E também uma diminuição dos custos do próprio funcionamento da Europa. Não faz sentido, por exemplo, que um Parlamento Europeu que tem, como sabe, centenas de deputados, ande
periodicamente de um lado para o outro entre o Luxemburgo e Bruxelas apenas por razões de gestão política. Não faz sentido, por exemplo, que haja uma superestrutura de técnicos europeus que recebem vencimentos milionários quando, a nível de todos os países, há desemprego e há restrições económicas muito grandes às famílias. Portanto, há uma estratégia de redução que, a meu ver, tem que ser seguida e apoiada pelos países mais ricos, que leva à racionalização do orçamento, mas sem cortar naquilo que é fundamental para garantir a coesão e o desenvolvimento estruturado da Europa enquanto um todo. Muito bem, vemos então esta postura do Primeiro-Ministro português que diz que admite a possibilidade de bloquear então esta proposta de orçamento da União Europeia. Passamos agora para o nosso segundo tema. Hoje de manhã um grupo de doentes com esclerose múltipla manifestou-se junto ao Hospital de São João no Porto contra a suspensão de alguns medicamentos para o tratamento desta doença. Como é que poderíamos entender esta suspensão, que segundo estes doentes está de facto a acontecer no Hospital de São João? Eu penso que esta suspensão é consequência de duas causas fundamentais. Em primeiro lugar, uma grande incapacidade do Governo em conseguir dialogar com os seus parceiros no sentido de encontrar soluções equilibradas neste processo que é, a meu ver, aceito por todos, de racionalização dos custos da saúde. Porque, segundo é referido hoje, este corte tem a ver com um desentendimento entre o Governo e a farmacêutica que fornece o medicamento. E sabemos hoje que esse desentendimento tem a ver com os custos que o Estado está disposto a pagar por este medicamento. Por outro lado, resulta também a segunda causa das restrições financeiras que estão a ser feitas no setor da saúde, que são restrições cegas. Isto é, o que importa é poupar, o que importa é diminuir os orçamentos e, portanto, trata-se de forma igual aquilo que é diferente e, sobretudo, trata-se de uma forma muito injusta os doentes crónicos, que são os doentes que são mais frágeis do ponto de vista do apoio à sua situação de saúde, por razões que são meramente financeiras e, portanto, acho que é uma estratégia errada e o apelo que eu faço ao Governo é que, de facto, consiga estabelecer pontos negociais com os seus parceiros, seja com os representantes das associações de doentes, seja com os seus fornecedores, no sentido de garantir o nível de qualidade que o Serviço Nacional de Saúde em Portugal atingiu e que muito nos orgulha. Disse há pouco que isto se devia precisamente a uma, digamos assim, quesília entre o Governo e uma farmacêutica. Acha que se as pessoas podem, de facto, dar-se ao luxo de ficar sem medicamentos precisamente por causa de uma quesília, um medicamento importante e fundamental para o tratamento desta doença degenerativa? Isso é que é chocante, isto é, estas associações sentem a necessidade de ir para a rua manifestar-se porque não conseguem dialogar com o Governo. E situações como esta vão afetar, sobretudo, são os mais desfavorecidos, porque os doentes que têm capacidade económica não precisam, de facto, de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, vão ao hospital privado, vão ao médico privado e conseguem obter esses medicamentos. Situações como esta criam grandes injustiças e aumentam as desigualdades entre os que têm e os que não têm, num quadro de austeridade em que nós hoje sabemos que as famílias que não têm mesmo capacidade já hoje de conseguir suprir necessidades tão básicas como as necessidades da saúde. Uma manifestação, então, à porta do Hospital de São João, no Porto. Eduardo Vítor Rodrigues é o candidato pelo PS à Câmara Municipal de Gaia. O professor Eduardo Vítor Rodrigues, a pessoa que eu conheço e estimo, é, a meu ver, um excelente candidato. Não tem, eventualmente, a notoriedade que nós estamos habituados a exigir a um candidato autárquico. Mas eu penso que são nestas alturas que nós temos que refletir o que é um bom candidato autárquico. É um candidato que é popular, é um candidato que tem muita notoriedade ou é um candidato que me garante que faça um bom trabalho no meu município? O professor Eduardo Vítor Rodrigues é um sociólogo de reconhecido mérito, é um homem que tem um projeto político para o Concelho de Vila Nova de Gaia, é um homem que está na política não por razões de carreirismo político ou por razões de dependência económica, porque é um homem que tem a sua independência e tem a sua profissão desde há muitos anos, e portanto eu penso que é um desafio para o PSD conseguir encontrar um candidato, se calhar não com esta se calhar mais qualidade, conhecido. Se calhar mais conhecido, mas não garantido aquilo que eu acho que nós temos que garantir hoje. Pessoas sérias, válidas, com projetos pessoais e não com projetos de carreirismo meramente político, e portanto eu penso que é uma boa escolha do PS Gaia.
Muito bem, ficamos então agora com este também apontamento. O Gaia já tem então candidato pelo PS à autarquia. Fica certamente, se calhar, para breve também uma possível candidatura, um possível avanço com o nome do PSD. E temos hoje, por último, um tema da indústria do calçado que investe na América Latina. O mercado do calçado está a conseguir fintar a crise? Está, e tenho notícias também que o próprio setor têxtil está a conseguir, não no seu todo, mas algumas empresas estão de facto a encontrar o caminho, estão a encontrar a luz ao fundo do túnel. E a indústria do calçado, a meu ver, fez uma opção muito interessante, que foi esta opção de avançar para a América Latina. E não pela porta do Brasil, mas pela porta de países que são vizinhos do Brasil, de língua espanhola, e que são também economias emergentes muito interessantes. Porquê? Porque eles descobriram algo que eu penso que já tinha aqui uma vez referido à Helena. É que Portugal, na América Latina, não é Portugal, é Europa. E a marca Europa tem peso, tem qualidade, abre portas. Ao contrário do que sucede, por exemplo, no Brasil, em que a marca Portugal não é Europa, a marca Portugal no Brasil é Portugal e não tem força. E, portanto, os industriais do calçado investiram nestes outros países e estão a ter benefícios já muito interessantes, porque o nosso calçado tem qualidade, o nosso calçado é muito apreciado e, tendo, como lhe digo, esta marca Europa, é de facto um novo mercado que espero tenha grande sucesso para esta indústria tão importante para a nossa economia. Só para termos uma ideia, na primeira metade do ano, o setor de calçado exportou 32 milhões de pares de calçado, no valor de 747 milhões de euros. E o que mais nos orgulha é que, ao contrário do que sucedia nos anos 80 e nos anos 90 do século XX, os sapatos portugueses estão lá com a marca portuguesa. Não têm que estar com a marca francesa, porque nós encontrávamos muitas vezes por toda a Europa, nas boas casas de calçado português, mas com uma marca estrangeira, porque a marca Portugal não vendia. E nós, de facto, estamos a conseguir progressivamente, apostando no marketing, na imagem, no design, estamos, de facto, a conseguir, e na modernização, estamos a conseguir, de facto, colocar calçado em mercados que são também já mercados muito competitivos com a marca Portugal. E isso é muito bom. E exporta mais 95% da sua produção para 132 países nos 5 continentes. Exatamente. Como é que esta indústria consegue cativar mercados além fronteiras? Porque somos bons. E isso é bom saber. É de facto, no meio de todas estas notícias tão negras do nosso pessimismo, que é quase viral, temos quase um pessimismo viral na sociedade portuguesa e na economia portuguesa, demonstra que se fizermos bem, e nós somos capazes de fazer bem, vamos ter sucesso. E isso é uma nota muito positiva nos tempos que correm. E Portugal tem, aliás, segundo a Associação Portuguesa das Indústrias do Calçado, algumas das mais importantes e modernas fábricas do mundo. É verdade. E conseguem hoje algo que também no século passado nós não conseguíamos, porque nós sempre fomos bons a fazer calçado. Não tínhamos era design e marketing. E agora temos design, temos marketing, temos um conjunto de jovens saídos das escolas de design que de facto conseguem inovar, e é também essa inovação, é também essa juventude da nossa mão de obra que está a permitir o sucesso desta indústria. Muito bem, damos por terminado este comentário e voltamos a ver-nos para a semana. E ficamos agora com o tempo para amanhã. A norte é esperado céu com períodos de muito nublado, a sul céu pouco nublado. Quanto a temperaturas, o Porto vai ter 15 graus de máxima e 4 de mínima, e em Lisboa a máxima será de 16 graus e 6 de mínima. Em Faro a máxima chega aos 18 graus e a mínima aos 11. É tudo por hoje, já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.